O capítulo 11, né, antes de Moisés sair da presença de Faraó, ele vai falar para Faraó o capítulo 11, porque Moisés não vai ter oportunidade agora de falar sobre a praga dos primogênitos, se ele saísse da presença de Faraó e ele não pudesse mais encontrar ali Faraó. Então, antes de sair da presença de Faraó, Moisés vai falar o capítulo 11 para Faraó. Tanto que a gente vai ver que agora, aqui no capítulo 11, vai falar que Moisés vai sair da presença do Faraó indignado, irado. Por quê? Porque ele vai falar isso para Faraó. Então, realmente, Moisés não vai mais ter contato com o Faraó, não vai mais ver o Faraó ali no palácio, porque agora o povo já vai ser liberto. Depois dessa praga, o povo vai ser expulso, né? Na verdade, vão empurrar o povo, querendo que o povo vá embora logo, porque eles vão ter medo, né? De todos morrerem ali. Então, antes que todo o Egito morra, eles começam a empurrar o povo de Israel para ir embora logo. Eles querem que eles vão embora logo. Então, no capítulo 11, a gente lembra que isso é um costume mesmo de Moisés, né? Moisés finaliza uma coisa e às vezes ele volta porque ele estava falando antes. E aqui é a mesma coisa. Antes de sair da presença de Faraó, Moisés vai falar esse capítulo 11, né? Então, agora no capítulo 11, Moisés fala para Faraó sobre a morte dos primogênitos. O que acontece? No Egito, né, eles entendiam que o primogênito, né, um faraó quando morria, uma pessoa quando morria, eles entendiam que ele vinha reencarnado no seu primogênito. Então, era algo muito importante para eles, o primogênito. Então, tanto que diz, né, que Faraó é a reencarnação do Deus lá deles, do Deus maior lá deles, porque entende-se, né, que o primogênito era sempre a reencarnação, né? Então, eles entendiam que o primogênito reencarnava, né, aquele que morria da sua família. Então, era algo importante ali, né, que Deus estava afetando. E agora a gente vai ver que Deus vai afetar com essa praga do primogênito todos os deuses do Egito. Então, no versículo 1 do capítulo 11, Moisés continua falando com o faraó, antes de sair da presença de faraó. Moisés volta, né? Moisés volta aqui para antes de ser expulso da presença de faraó, Moisés volta aqui. Porque provavelmente o que aconteceu? Moisés falou primeiro sobre a morte do primogênito, e falou sobre tudo o que aconteceria, tentando convencer Faraó, porque não havia necessidade nenhuma de um monte de crianças morrerem, né? Um monte de pessoas morrerem, um monte de primogênitos ali morrerem, um monte de morte. Então ele tenta convencer Faraó. Então Faraó deve ter ficado indignado com aquela ameaça de morte do primogênito, com aquela coisa toda de Moisés tentando convencê-lo de liberar o povo. Aí sim aconteceu o que foi no capítulo 10, que Faraó, indignado, falou: sai da minha frente, nunca mais vem aqui, porque quando eu olhar para você, eu vou te matar. Então, não foi por conta do capítulo 10, porque a gente percebe que no capítulo 10, no final do capítulo 10, né, o faraó tá um pouco indignado. Ele tá tão indignado que fala, não, parece que ele foi ofendido, né? Porque ele fala, não, Moisés, não ouse mais olhar para mim, porque se eu ouvir você, se eu olhar para você em algum lugar, eu te mato, né? Então ele foi ofendido, ele se sentiu ofendido. Não foi por causa da praga da escuridão que ele se sentiu ofendido. Ele se sentiu ofendido por causa da praga dos primogênitos. Então Moisés vai falar para ele o capítulo 11 agora, né? Na presença ali de faraó. Depois que Moisés termina de falar isso, aí sim Faraó fala, sai da minha presença e se esconde, porque se eu te vir, se eu te encontrar, eu te mato. Então é por isso que vem essa indignação de Faraó. Não é por causa da praga da escuridão, é por causa da praga dos primogênitos. Então agora no capítulo 11 a gente vai compreender que Moisés ainda estava na presença de Faraó. Aí diz assim no versículo 1, disse o Senhor para Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Aqui Deus provavelmente deve ter falado com Moisés antes de Moisés ser chamado ao faraó. Porque Moisés foi chamado ali até o faraó, né? A gente lembra na praga da escuridão, Moisés foi chamado. E quando e Faraó foi e limitou, falou, não, vocês vão, mas a riqueza de vocês vai ficar. Vai só você e as crianças. Aí vão vocês, homens e as crianças. Então, Deus já sabia disso. Deus já conhecia o coração de Faraó e sabia que isso podia acontecer. Então, o que Deus fez? Deus já havia preparado Moisés. E já havia falado para Moisés falar sobre a próxima praga, que seria a praga do primogênito. Então, o capítulo 11, Moisés já vai preparado para falar para Faraó. Então, aqui no versículo 1 diz, né? Deus falou para Moisés, né? Que ainda mais uma praga ele traria sobre Faraó e sobre o Egito. Então, depois dessa praga, ele deixará vocês irem, né? E quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente.
E realmente é o que vai acontecer, né? Quando tem a morte dos primogênitos, Faraó quer que saia tudo que é de Israel de lá, tudo. Não quer deixar um gado, não quer deixar uma unha, não quer deixar nada. Eles começam a empurrar o povo para ir embora rápido, porque o povo do Egito vai ficar com medo de morrer todo mundo, né? Como morreu já os primogênitos, então o povo vai ficar com medo, vai falar, meu Deus, eu vou morrer também. Então começam a empurrar o povo de Israel para eles irem embora logo do Egito. E vai tudo do povo de Israel, eles não vão reter nada, porque eles vão ter medo de a mão de Deus pesar de novo sobre eles. Aí no versículo 2 diz: fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher para sua vizinha objetos de prata e de ouro. Aqui, né, quando Moisés vai lá ter com Faraó, Moisés já está no dia da morte do primogênito. Porque assim, veio a praga da escuridão, veio os 3 dias da praga da escuridão. No outro dia cedo, Faraó manda chamar Moisés. Quando o Faraó manda chamar Moisés, Moisés vai lá ter com o Faraó. Porém, antes de ter com o Faraó, Deus já avisa Moisés o que tinha que fazer. Então, antes de Moisés sair e falar com o Faraó, Moisés já havia preparado o seu povo, porque naquela noite passaria o anjo da morte e mataria os primogênitos, naquela mesma noite. Então, o povo de Israel já tinha que ser preparado logo cedo, porque eles vão ter que fazer um ritual para eles não morrerem, para os primogênitos de Israel não morrerem. Porque quando Deus pede um sacrifício, tem que haver um sacrifício. Quando Deus pede uma morte, tem que haver uma morte, né? Então, Deus não brinca, né? A gente viu isso quando viu Gênesis lá, né? Quando foi o sacrifício de Isaac, né? Deus manda Abraão fazer o sacrifício de Isaac. Chega lá na hora, né? Deus não pede o sacrifício de Isaac. Isaac não é sacrificado, né? Deus poderia falar, pode ir para casa, Abraão, tava brincando, né? Não queria matar Isaac, não, tava brincando. Mas Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Então, se Deus falou que ali haveria um sacrifício, então tem que haver um sacrifício. Por isso que ele mandou um cordeiro. Porque senão, não precisaria Deus mandar o cordeiro quando foi o sacrifício de Isaac, né? Deus poderia ter falado, não, eu já vi, você me ama mesmo, Abraão, pode voltar para casa com seu filho e não vai ter mais morte, não. Mas tem que ter. Se a palavra de Deus saiu já da boca, né, e falou que haveria uma morte ali, tem que haver um sacrifício, né? Então, por isso que o cordeiro foi ali sacrificado. E aqui, né, Deus fala, haverá a morte de todo primogênito em Israel. Então, todo aquele primogênito que estivesse em Israel seria morto. Isso inclui o povo de Israel, porque eles estavam ali no Egito, né? Então, haveria de ter uma morte. Então, Deus não brinca com a palavra dele, né? Se ele falou alguma coisa, é aquilo que ele falou. Então, se ele falou que todo primogênito ia morrer ali no Egito, todo primogênito tinha que morrer ali no Egito. Então, o que acontece é que no lugar do primogênito da família, né, vai morrer um cordeiro. A gente vai observar isso, né? Mas vai ter uma morte também para o povo de Israel. Porém, é um cordeiro que vai morrer no lugar deles, né? No lugar de um primogênito morrer, vai ser um cordeiro. Então, é assim que vai acontecer. Aí, aqui no versículo 2 diz, né? Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Eles saíram com muita riqueza. A gente vai observar isso no deserto. Foi tanto ouro que eles vão construir um bezerro de ouro, por causa de tanto ouro que eles vão sair. Então, eles vão sair com muita riqueza de lá. Então, o homem saía e pedia para o vizinho ouro e prata, o vizinho dava para ele ouro e prata. A mulher pedia para a mulher desse vizinho ouro e prata, ela dava ouro e prata. Então, eles saíram de lá com muito dinheiro. Aí, no versículo 3 diz por que eles começaram a dar esse ouro e prata, né? Para o povo de Israel. E diz no versículo 3, e o Senhor fez que o seu povo, né, fez que o povo de Israel encontrasse favor da parte dos egípcios. Então, por isso que os egípcios começaram a entregar para eles o que eles pediam. Quem é que vai entregar ouro e prata, né? Chega alguém pedindo para você, me dar ouro e prata. Você vai entregar? Mas aqui fala claramente que Deus fez, né, aquele povo do Egito, os vizinhos ali, né, encontrarem graça naquele povo de Israel, verem que aquele povo era com Deus e querer agradá-los, né, querer presenteá-los, né, como eles viram ali que Deus era com aquele povo, eles queriam presentear aquele povo, pensando ser abençoados também em presentear aquele povo, né, então eles acharam graça ali, né. Aí diz aqui, todo homem Moisés, também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo, né? Então, a essa altura do campeonato, Moisés já tinha muita fama, né? Imagina, depois de tanta praga, né? Então, Moisés era muito famoso no Egito inteiro.
E era um homem, assim, que estava batendo de frente ali, né? Lógico, incumbido por um poder de Deus. Mas ele estava batendo de frente ali com o faraó, que era a maior autoridade do Egito e considerado um deus ali pro Egito, né? Então ele era muito famoso no Egito. Então o Egito ali conhecia Moisés, né? Aí no versículo 4 diz, né? Moisés disse, aqui Moisés diz, né? Pro povo do Egito e Moisés, pro povo de Israel, já avisando o povo de Israel para eles se prepararem, e diz também pro faraó, naquele mesmo dia em que ele foi chamado cedo. Então terminou a praga dos 3 dias, Moisés foi chamado cedo, Moisés vai, né, e avisa, depois da resistência de Faraó fala que não vai libertar o povo porque não era para levar o rebanho, né? Então Moisés fala assim, olha, cerca de meia-noite, né, Moisés disse, assim diz Deus, né? Cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito. Então Moisés vai lá dar esse recado para Faraó e fala que à meia-noite Deus vai passar pelo meio do Egito. E no versículo 5 diz o que Deus vai fazer ali no meio do Egito. E diz assim, e todo primogênito na terra do Egito vai morrer. Então por isso, por conta dessa palavra aqui, é que tem que ter alguma morte por Israel. Porque aqui a palavra de Deus foi muito clara. Deus falou, e todo primogênito na terra do Egito deve morrer. Então, não é todo primogênito de nacionalidade, né? Não é todo primogênito assim, mas é todo aquele que estiver, todo primogênito que estiver pisando na terra do Egito vai morrer. Então, alguém tinha que morrer por parte de Israel, por isso que um cordeiro vai morrer, né? Então, se Deus falou a palavra, ela tem que se cumprir. Então, não tinha como não morrer algum primogênito em Israel. Se Israel estava na terra do Egito e se a palavra de Deus foi que todo primogênito na terra do Egito ia morrer. Então alguém tinha que morrer no lugar daquele primogênito que não morreu. E são os cordeiros que vão ser mortos, que a gente vai ver. Aí aqui diz, né? E todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amon, né? Então, desde o faraó, da maior autoridade, né, do Egito, vai morrer o primogênito dele, até aquela serva mais humilde, vai morrer o primogênito dela também, vai morrer o primogênito de todo mundo. E também o primogênito de todos os animais, né? Então, Deus já vem de uma forma mais severa. Aí no versículo 6 diz, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve e nem jamais haverá. Então haverá ali um pranto enorme, né? Um grande clamor pelas mortes, tanta morte assim, né? E a gente vai ver que Moisés vai sair irado da presença de Faraó, porque Moisés está falando tudo isso para Faraó, e Moisés está pensando, não tem lógica, para que esperar, para que pagar para ver, para que esperar isso acontecer, né? Não tá vendo que tudo que Deus está falando ele está cumprindo, né? Vai esperar isso acontecer para quê? Tanta morte, para quê, né? Então Moisés sai indignado, porque Faraó não escuta, né? Então aqui, por isso que Faraó expulsa Moisés daquele jeito, né? Não me apareça mais, senão eu te mato. Aí no versículo 7 diz, né? Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, o que Deus está falando aqui? Que enquanto, né, houver um grande clamor por toda a terra do Egito, enquanto houver um grande pranto, um grande choro, todo mundo gritando de dor, no povo de Israel não vai ouvir nenhum cachorro latir. Nenhum cachorro vai latir, para eles verem que o povo de Israel não foi afetado, que tá todo mundo vivo e intacto ali, né? Só os cordeiros que vão ter que morrer realmente, né? Por conta do sangue que vai ter que ser colocado nas portas, né? Mas aqui fala que nenhum cão vai latir. Enquanto todo o povo do Egito estiver lamentando, gritando, nenhum cão no povo de Israel vai latir. Para eles perceberem que Deus faz distinção em quem é o povo dele e quem não é o povo dele. Então Deus tá... Porque até então Faraó havia dúvida, tinha dúvida na mente de Faraó se Deus fazia distinção mesmo. Porque... como que Deus faz distinção do seu povo e deixou o seu povo 430 anos numa terra estrangeira, deixou o seu povo ser afligido, deixou o seu povo virar escravo, deixou o seu povo ser torturado, deixou o seu povo ser obrigado a entregar os seus filhos, né, a um Deus ali que era representado pelo rio Nilo. Então, como que esse Deus, né,
fazia distinção do seu povo se deixou o seu povo passar por tudo isso, né? Então agora Deus fala, não, eu deixei meu povo passar por tudo isso porque havia um propósito, tinha um porquê, mas não é porque eu não faço distinção entre o meu povo. E agora vocês vão ver que eu faço distinção em quem é meu povo, né? Em quem está comigo, eu faço distinção sim, né? Então vocês estão subestimando o meu povo porque eles eram escravos, porque eles viveram a condição que eles viveram, mas eu faço distinção entre eles sim. Então é isso que Deus está querendo dizer, porque subestimavam o Deus de Israel, né? Por Israel ter sido escravo, né? Por ter passado por tudo que eles passaram. Então ali no Egito havia um desprezo, né? Eles subestimavam, que Deus é esse? Se fosse um Deus tão poderoso, não teria deixado o seu povo passar tanto perrengue. Então, não é um Deus tão bom assim, não é um Deus tão forte assim, porque se fosse um Deus tão forte, o seu povo não teria virado escravo, o seu povo não teria trabalhado tanto, sido açoitado, o seu povo não teria sido obrigado a matar os próprios filhos, né? Então, eles subestimavam o Deus de Israel, né? Então, a verdade é que esse Deus não faz distinção, porque se ele deixou o Egito dominar sobre o povo dele, então é um Deus que não faz distinção do seu povo, né? Então eles pensavam isso, e Deus tá falando, não, eu faço distinção sim entre o meu povo, e vocês vão ver isso agora, né? E no versículo 8 diz, então todos estes teus oficiais descerão a mim. Aqui é Moisés falando para Faraó, porque Moisés, né, Faraó aqui provavelmente falou, né? Para Moisés, deve ter falado para Moisés calar a boca, para Moisés ficar quieto, deve ter falado dessa forma para Moisés, né? Então, Faraó, a gente lembra que falou, olha, você se guarda, você se esconda, fique bem escondido, porque se eu ver você, se eu te vir em algum lugar, eu te mato, né? Então, o que agora fala no versículo 8? Moisés respondeu a isso, né? Para ele se esconder que nunca mais ia ver Faraó. Então, Moisés fala, não, tá bom. Eu nunca mais vou ver a tua face, Faraó, mas você ainda vai mandar os teus oficiais irem atrás de mim. E esses seus oficiais vão mandar um recado teu. E esse recado vai ser que você vai mandar que eu saia dessa terra com o meu povo. Que nós iremos, que nós saiamos logo daqui, né? E depois disso eu vou sair. Então Moisés já avisa a Faraó o que vai acontecer, né? E aqui diz, e ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então é agora que Moisés sai da presença de Faraó. Não foi no capítulo 10, né? Foi depois de falar tudo isso do capítulo 11. E agora, depois dessa última resposta aqui, Moisés sai irado da presença de Faraó, porque ele fala, não tem necessidade. Não tinha necessidade de tanta morte. Não tem porquê isso, né? Então ele sai irado por conta disso. Então aqui no versículo 8 ele responde, né? Que realmente ele não vai ver mais a face de Faraó, mas que Faraó ainda vai buscar ele, né? Ainda vai falar com ele, vai mandar ele sair daquela terra, então sim ele vai sair. Aí no versículo 9 diz, então disse Deus para Moisés, Faraó não vai ouvir, né? Para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então aqui Deus já avisa que realmente, infelizmente, Faraó não iria ouvir, né, com relação aos primogênitos, porque Moisés deve ter saído muito irado, né? Então Moisés deve ter saído doido da vida e deve ter saído naquela esperança, né, de que Faraó ouvisse, porque parece que há uma indignação ali em Moisés, né, de achar um absurdo aquelas mortes. Então Moisés deve ter ficado indignado, deve ter falado, não, ele vai se converter, ele vai entender, ele vai mudar de ideia. E Deus fala, não, ele não vai mudar de ideia, ele não vai te ouvir. E é assim que tem que ser, para que se multipliquem as minhas maravilhas na terra do Egito e todo mundo saiba quem eu sou, para que eles parem de adorar deuses falsos e reconheçam Deus verdadeiro. Então vai ter que acontecer isso, infelizmente, para que eles reconheçam o meu poder e abram os olhos deles, porque eles estão cegos ainda e eles continuam adorando deuses que não existem, né? Então, infelizmente, isso vai ter que acontecer para que eles conheçam a verdade, né? Então, eles vão ter que conhecer a verdade de uma forma cruel, né? Eles vão ter que conhecer... É aquela coisa, né? Não vai pelo amor, vai pela dor, né? Eles vão ter que ir pela dor. Aí no versículo 10 diz, Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, né? Então aqui já tá finalizando, porque tá vindo a última praga, né? Que é a praga dos primogênitos. Então aqui tá fazendo um resumo de tudo que eles fizeram na terra do Egito, porque agora eles vão sair da terra do Egito. Então aqui Moisés está querendo finalizar esse ciclo onde eles viveram naquela terra. Então agora ele está finalizando dizendo, Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas. Quais? Todas.
Desde a primeira maravilha, quando ele jogou a serpente no chão e os feiticeiros de Faraó também jogaram, e a serpente da vara de Moisés, né, que estava na mão de Arão, engoliu as outras serpentes. Desde essa, todas as pragas, todas as maravilhas que foram feitas, né? Então ele está querendo finalizar esse ciclo desse livro, né? Que é o ciclo das maravilhas dentro da terra do Egito, porque agora eles vão sair realmente da terra do Egito. Aí no versículo 10 diz: Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel, né? Então aqui diz, foram tantas maravilhas, né, que Moisés e Arão fizeram, né? Mas mesmo assim, Deus permitiu que o coração de Faraó fosse endurecido, né? Para que o povo saísse depois ali, né, totalmente liberto, né, pelo povo e também até pelo povo do Egito, né. Então Deus permitiu que todas essas maravilhas fossem feitas, mas o coração de Faraó fosse endurecido, né, no sentido de deixar Faraó se autodestruir, né, deixar Faraó ir até onde iria o limite da maldade dele, né. É como se Deus desse corda para Faraó, fosse dando corda para ver até onde Faraó iria, né. Então é isso que Deus foi fazendo. Deus viu que ali Faraó era duro de entender, né, que ele não é Deus, né, porque Faraó achava que ele era um Deus, né, então era duro de Faraó entender que ele não era um Deus, era difícil de Faraó entender que o que ele adorava não eram deuses, então Deus foi dando corda e ele foi se enforcando com a corda que Deus estava dando, né. E Deus foi permitindo que ele se destruísse, né? E aqui diz que realmente foi permitido isso, né? Para que o nome de Deus seja exaltado, né? E que todos conheçam quem é Deus, né? Então, aí sim, depois dessa última praga agora, Faraó vai deixar o povo de Israel sair da terra do Egito ali, né? Então, no versículo 10 diz que todas essas maravilhas foram feitas por Moisés e Arão lá perante Faraó, né? Mas Deus endureceu o coração de Faraó que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então, a gente finaliza aqui hoje, tá? O estudo. Aí, segunda-feira, a gente vai falar sobre a Páscoa, que segunda-feira a gente vai estudar sobre a instituição da Páscoa, né? Por que foi criada a Páscoa, o que é a Páscoa, né? Hoje a Páscoa tem uma outra simbologia, né? Porque a Páscoa foi a celebração ali, né? Da libertação deles, né? Eles estavam comemorando eles serem libertos daquela escravidão, né? Então a gente vai estudar segunda-feira o que foi a Páscoa, né? Como que foi instituída a Páscoa, o que é a Páscoa, a gente vai ver tudo isso segunda-feira, tá bom? E semana que vem a gente vai ver então a praga do primogênito vindo, né? Como que foi, né? Essa comoção no Egito, como que foi isso, tá bom?